Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos um convidado muito bom. Ele faz infinitas coisas, mais coisas do que eu consigo lembrar, por isso meu pai que vai falar. A memória RAM dele tá um pouquinho assim, né? Hoje nós temos aqui o pastor César Cavalcante, que, como o nome diz, pastor, então eu creio que isso é o que vem em primeiro lugar. Exato. Aqui. Cristão, pastor, um exegeta, um teólogo, um estudioso da palavra, tão estudioso que foi atrás de fazer um seminário, criar um curso sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ele também é o host, é o que dirige um programa muito peculiar na Rádio Musical 105.7, sobre debate, todo dia falando alguma coisa e trazendo um assunto complicado. Então, se você gosta de polêmica, olha, é um bom programa para você assistir. E, além de tudo isso, também na sua vida ministerial, no seu trabalho particular, está envolvido com todo o ambiente do universo cristão aqui. Nós vamos entrar nessas linhas aqui. É um prazer tê-lo aqui, pastor César Cavalcante, bem-vindo. Prazer é meu, prazer é muito grande, um privilégio, cara, a gente estar junto aqui, falando um pouquinho das coisas de Deus, do trabalho, ministério, teologia. É uma alegria estar com vocês. Muito bom, muito bom. Eu, como todo programa, a gente começa aqui com uma dinâmica, o nosso presentinho. Tá o que você trouxe pra gente? Eu fiquei pensando o que seria legal para colocar nessa estante tão famosa aqui desses bate-papos. Cara, eu escolhi um dos nossos cursos, que é o curso Prático de Defesa da Fé, pela praticidade. Esse curso é um curso que ele trabalha em 70 áreas de conhecimento e ensina a apologética de uma forma prática, de verdade. A dona de casa, o irmão que está em casa, ele está conversando com um sectário, por exemplo, alguém que vai atacar as bases da nossa fé, e aí ele vem aqui, ele tem respostas, ele tem questionamentos, aprofundamentos, ele tem, por exemplo, provas documentais, ele tem um acervo de documentos aqui. O curso também dá acesso a videoaulas, plantão tira dúvidas, conversa com o professor e tudo mais. Então, eu acho que esse curso aqui é uma especialização em apologética e eu gostaria de deixar aqui para vocês. Olha aí, pai, mais um presente para nossa coleção. Depois temos que dar uma olhada. Aliás, antes de dar uma olhada, eu tenho várias perguntas. Eu gosto de ler. Então tá bom, eu quero fazer perguntas que eu fiquei muito curioso. Aliás, eu acho interessante aqui o pastor César, porque tem aqueles programas de televisão tipo Fala que eu te escuto, né? O pastor César é assim, ó, pergunta que eu respondo. É isso aí. Eu fiz poucas. Você faz, escolhe o assunto e faz a pergunta que ele bate de primeira, viu? Eu já vi várias e várias vezes. Fica fazendo debate ali, ele vai, faz, ele tá na ponta do jogo. Tá, e responde de uma maneira graciosa, né? Porque às vezes tem gente que bate e pisa em cima, né? Mas tem essa capacidade de respeitar a ignorância alheia e também respeitar as diferenças de opinião. Tem coisas que realmente é diferença de opinião. Nós aqui na Bíblia JFA estamos para distribuir a Bíblia, falar a palavra de Deus. Então nós queremos ficar naquilo que é o núcleo comum, né? Aquilo que como Paulo falou para os filipenses, naquilo que já chegamos, sintamos o mesmo, seguindo a mesma regra. O problema é que tem gente que não gosta de seguir a regra. Exato. E cada dia sente uma coisa, né? Mas aquilo que nós chegamos, sintamos o mesmo. Eu acho muito interessante esse seu jeito de defender a fé. Que legal. E isso é apologia, né? Apologética. Defesa da fé. Maravilha, que bom. Tá, a minha pergunta é, como funciona, assim? É uma videoaula? É só o livro? Como é que funciona o curso? O aluno, ele recebe o material didático em casa e ele... Vou dar um exemplo, vou pegar aqui um exemplo qualquer, tá? E ele, ele tem uma dúvida sobre... Vou pegar um assunto que seja polêmico, cara, tipo aborto, por exemplo. Tá aqui no capítulo, na seção de ética, né? Aborto. Então vai lá na página 521, por exemplo, vamos lá, começa a matéria. Então ele vai ter aqui uma definição do termo e depois é como se ele estivesse conversando com o abortista. A pergunta da pessoa, tipo assim, ó... Os argumentos. É isso, ó, o aborto é legal, pois o bebê faz parte do corpo da mãe e ela possui direito sobre o seu próprio corpo.
como responder esse argumento? Aí tem uma resposta que, no final, tem o que a gente chama de provas documentais, né? Não é só você falar, mas documentar em qual artigo científico, nesse caso, que é uma questão científica, né? Qual artigo científico, qual revista, qual doutor, qual... Aí ele continua como se ele estivesse tendo um debate com uma pessoa que nesse caso aqui, abortista. São 70 temas, eu pincei um aqui. Né? Se o aborto fosse legalizado, não poderíamos evitar a morte de milhares de mulheres. Né? A prática do aborto é segura e produz menos complicações para a mãe do que o ato de dar à luz a um bebê indesejável. Né? O fato de ser um ser em potencial não é exatamente um ser humano. Então, como é que você responde isso com base na Bíblia, com base na ciência, com base na ética, com base no comportamento? Vários assuntos do dia a dia. Exatamente. São 70 temas. Então, claro, a grande seção é a teologia, então a seção teológica tem muito mais. É um curso de defesa da fé. Nós temos aí seitas, heresias, né? Por exemplo, pessoas que atacam a divindade de Jesus, né? Então, como é que você responde isso? Quais as provas, documentos que você tem? Então, eu acho que esse curso é legal por conta disso. O aluno, ele recebe esse material didático em casa, ele já tem todo esse acervo que eu estou falando aí. Tá tudo aqui no provas livro. documentais, as perguntas e respostas, tudo mais. E ele tem acesso a um telefone que ele conversa com o seu professor de segunda a sexta em horário comercial. Eu tô tendo dificuldade em tal assunto, tal, como que eu faço? O professor entra com ele lá. Então, é um professor designado? Um professor designado para esse curso. E ele atende as pessoas que estão fazendo o curso durante o tempo. Pessoalmente, na nossa sede acadêmica, ele também pode... Mas geralmente é pelo WhatsApp ou e-mail. Sim. Geralmente por WhatsApp ou e-mail. E ele aí... também tem uma videoaula também. Cada matéria dessa tem uma videoaula. Tem uma duração? 18 meses. São 3 meses. semestres. 3 semestres. E aí você vai usando isso daqui, estudando manual, vendo as videoaulas e... Fazendo avaliações. Tem avaliações também? Tem avaliação. É um curso. Quando termina o curso, se ele tem nota igual ou superior a 7 em todas as 70 disciplinas, então ele alcança também a especialização, o título de apologista. Então ele sai, é lato sensu, é aberto, mas ele sai com o título de apologista cristão. Então ele pode dar aula de apologética e tal. Entendi. É um curso completo, então, e esse daqui é um curso livre que ele também dá a especialização. Então ele sai com uma especialização. Muito bom. E eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, na internet, nos comentários, deve ter vários temas aí que as pessoas se debatem pelo YouTube no dia a dia. Que tá resolvido aí. Você vê aquele comentário lá, você fala, peraí, vamos lá. É isso aí. E os principais, vamos chamar aqui, ataques contra a nossa fé, estão aí catalogados. Então, catalogado, documentado, respondido com documentos e tudo mais. Você devia chamar curso prático de se defender na internet. Que o povo gosta de atacar. Nossa, muito legal mesmo. E esse é um dos vários cursos que você tem. A gente tem mais de 40 cursos. A gente tem uma gama grande de cursos. Tudo pela faculdade? Tudo pela FTB. E como é que funciona a FTB? Explica a FTB, ela começou há quase 20 anos atrás. Então, a área... Claro, o campeão é o curso de teologia. Então, nós temos o curso de teologia fundamental, intermediária, avançado e tal. Nesses cursos, a gente tem... Enquanto a gente está gravando aqui, a gente tem, sei lá, 110 mil alunos na parte de teologia. Nossa. Aí a gente tem uma divisão de apologética, que é esse material que tem esse curso. Temos cursos bíblicos também, cursos bíblicos. E temos outros cursos que prestam suporte para, tipo, curso de capelania, suporte para a igreja, curso de ministérios, escola de ministérios, escola de pregadores. Mais práticas do dia a dia da igreja. Curso na área da pregação, então, para formar um pregador. Que legal! Nós temos um curso também. Esse curso deve ter uns 3, 4 mil alunos, chama-se Escola de Pregadores. Então, é um curso com... Eu penso nisso há muito tempo. Como é que você estruturou isso? Muito legal. É um curso... esse está online e presencial. Então, ele tem turma presencial e também tem o curso 100% online. Então, e durante o curso você ensina o cara a expor um tema? Você ensina, por exemplo... de palco, alguma coisa assim? O cara aprende, por exemplo... vamos lá. A questão da inspiração. Como você recebe inspiração para pregar? Como você lida com a inspiração? É um outro módulo, né? Porque receber inspiração é uma coisa, como você lida com isso é outra coisa. Um outro módulo, né? Como você coloca no papel
aquela inspiração de forma didática. Porque, por exemplo, eu vou pregar, por exemplo, hoje à noite, por exemplo, é um dia desse que eu vou saindo daqui, eu vou pregar na igreja que eu pastorei lá em Campinas. Então, você concorda? Eu vou pregar, sei lá, um sermão de basicamente 1 hora, 50 minutos, 1 hora, geralmente. Mas o cerne dessa questão, a sacada, a ideia desse sermão, você passa em 5 minutos. E como você transforma um sermão cuja sacada, a ideia, a inspiração é de 5 minutos num sermão de 1 hora sem ser repetitivo? Então, você dividindo ele em partes. Como Tem que uma você... pergunta quanto a isso. É necessário transformar 5... então, aí, ó, Essa é a geração aí. Mas é uma dúvida minha. É Bora necessário transformar esses 5 minutos em 50? Às vezes você não acaba sacrificando o conteúdo em função da forma? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu vou pegar, sei lá, minha última pregação, talvez. O último, penúltimo, uma que está aqui na minha mente agora. Quando Jesus ressuscitou de entre os mortos, no domingo da ressurreição, à tarde ele aparece para os discípulos numa reunião e o Tomé não estava nessa reunião. E aí, 8 dias depois, isso é, ele apareceu 3 dias depois da morte, que é o domingo da ressurreição. 8 dias depois, 8 mais 3, 11 dias depois da sua morte, ele aparece novamente e o Tomé estava na reunião. Mas antes dele aparecer, o pessoal disse para Tomé, vimos o senhor. Ele falou, eu não acredito se eu não colocar o dedo na ferida. E esse colocar o dedo é enfiar o dedo. E aí, do texto grego. E aí, a sacada, a ideia da pregação é o seguinte, algumas exigências dos discípulos machucam Jesus. Porque você vai colocar o dedo na ferida. Pensa numa ferida que atravessou sua mão e está 11 dias que está sarando essa ferida. Por exemplo, vamos pensar. Entendi. E aí eu vou lá e enfio o dedo de novo. Caramba, esse é o pedido de Tomé. E quando Jesus ressuscita, ele vai lá e fala com Tomé. Quer dizer, então a sacada é, será que as coisas que eu peço para Deus não machucam Jesus? Essa é uma sacada, uma pergunta. Bom, eu posso falar isso para você aqui em 5 minutos, como eu falei em 2. Pode. Porém, na pregação, eu tenho a oportunidade de falar quem é Tomé na fila do pão, como é a ressurreição de Cristo. Sei lá, eu posso tratar sobre as provas da ressurreição física, corporal de Cristo. Eu posso... Isso são argumentos paralelos. E aí eu vou transformar essa pregação, cuja ideia central, o que Deus colocou no meu coração, que não vem de livro, é essa. Pô, será que o que eu peço para Jesus não machuca ele, mano? E Agora, junto com isso, eu coloco uma boa introdução, uma finalização, trazendo conhecimento para o público que está me ouvindo. Então, é porque muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem isso. Elas têm um ponto da palavra, elas vão lá e estabelecem um ponto dela, e aí eu entendo. E aí depois ela começa a agregar várias coisas ao redor. Parece que no final o ponto se perdeu no meio de tanta informação. Isso que não pode acontecer. Eu não posso ser repetitivo, porque se fica falando a mesma coisa 1 hora, ninguém merece. Então eu tenho que trazer... vamos lá. Eu, particularmente, eu gosto de dividir a pregação em 3 partes. Então, numa primeira parte, eu apresento. Na segunda parte, eu trago a pregação, eu prego. E na última parte, eu aplico aquilo que eu apresentei, preguei, agora eu estou aplicando. Então, é uma forma mais didática de lidar com a pregação, de transmitir a ideia da pregação. Agora, senão, você vai ficar sempre pregando 10 minutos, 15 minutos. Dependendo do ambiente, eu sei que a forma depende do lugar. Obviamente que a pessoa que vem na igreja vem esperando ouvir 45 minutos de uma palavra. Mas assim... E se ela ouvir 15, ela não vai gostar dessa ideia. Exatamente. Então, tem a questão da expectativa do público no lugar onde você está. Mas eu vi muita gente sacrificando uma palavra excelente em função da forma. Mas aí é bom. Olha só, uns 15 anos atrás a gente trouxe para o Brasil o irmão Jung, aquele chinês que escreveu aquele livro O Homem do Céu, no ano 2000 mais ou menos escreveu, é um negócio que nos afetou muito, porque nós sempre pensamos missões, né? E a palavra que Deus nos deu nos anos 90 era missões reversas, ou seja, dos confins da terra de volta para Jerusalém. E quando a gente pensa no Brasil, o evangelho chegou aqui através de um escocês, Robert Calley, então Escócia. O evangelho chegou na Escócia através de St. Patrick, que veio de Lyon, da França, que era uma colônia romana lá, na época, Lugdunum, a Gália francesa, Gália romana, e Lugdunum, o evangelho veio através de Éfeso, e aí João, Jerusalém. Então, nosso caminho reverso é Escócia, França, Turquia, Israel. Na mesma época, na mesma situação, esse irmão Yun teve a ideia de Deus falando assim, missões reversas, como o evangelho chegou na China e vão voltar evangelizando.
que no caso da China é a Rota da Seda, que tem 2 variantes, uma para o norte que passa pelo Afeganistão, o sul passa pela Índia. Tá vendo? Já fiz a minha aplicação aqui, que não tem nada a ver com o que eu vou falar. Vai pela, Agora, pela Rússia, não sei o quê, porque lá é outra história. O que aconteceu? Quando eu li O Homem do Céu e o cara falou isso, eu falei, puxa, no mesmo momento Deus fala no confim da terra, do extremo leste e do extremo oeste, a mesma ideia, back to Jerusalém, né? Vamos voltar para Jerusalém. Então eu senti aquele negócio, isso aqui é muito forte, vamos trazer esse cara para o Brasil. E aí a coincidências de Deus, nós tínhamos missionários no Afeganistão, em Cabul, e o chinesinho dele lá bateu lá, porque era a Rota da Seda. Caramba. Então, a gente se encontra no Afeganistão, um brasileiro e um chinês, para evangelizar um povo que não tem nada a ver. Foi muito forte. Então, trazemos ele para cá. Por que eu estou lembrando disso? Quando ele chegou aqui, ele é um cara torturado, perseguido, a vida inteira dele na China underground, a igreja dele tem lá 1 milhão de pessoas, tudo aqueles números chineses, né? E ele falou um negócio assim, eu falei, olha, quando a gente vem aqui na igreja e se reúne, e vem os caras dos Estados Unidos, os caras vêm com culto de 40 minutos, 45 minutos. Meu amigo, se você não vier aqui com conteúdo para falar 3, 4 horas, não precisa. Exatamente. Por quê? Porque pô, nós estamos pagando caro É isso aí. para poder se encontrar e não para ouvir uma mensagenzinha de 40 minutos. Então, agora, esse contexto, tempo atrás, né? o Davi Botelho, você conhece o Davi Botelho, da Missão Horizonte, eles foram lá porque estão evangelizando a Coreia do Norte, e é muito difícil, não sei o quê, então tem várias estratégias, sei lá. Aí quando ele chega lá a primeira vez, então eles pegam uns balões, que é um balão que ele enche de hélio, e esse balão tem todo o evangelho de Marcos, que é o menor. Então eles imprimem no balão, enchem, oram, esperam o vento chegar para lá e vai lá na divisa. E solta o balão. E esse balão vai cair 15 quilômetros depois, na cidade, tal, não sei o que lá. Beleza. Aí eles chegaram lá, mas ele foram muito cedo. Ele falou, vamos dar a mão aqui para orar. Falou, vamos orar, tal. Oraram 4 horas. Aí e ele não estava preparado para 4 horas de oração numa roda de mão dada. Aí ele falou, caramba, aí os caras não param aí orando lá em inglês, em coreano, não sei o que lá e tal. Então, Outra expectativa. É outro esquema. É outro esquema. Exatamente. Então, assim, eu concordo com o que o Paulo André falou. Você ficar enchendo linguiça é um negócio maluco, Não, né? ninguém aguenta. Ficar ali... É horrível. E É o que eu mais eu sofro, detesto. Eu detesto é quando eu não entendo onde ele quer chegar. É. E às vezes é porque ele não consegue explicar, às vezes é porque nem ele sabe. Então, Esse é é complicado. pior. Tem muita Já que a gente está falando de pregação, por isso que nesse curso, por exemplo, chamado Escola de Pregadores, uma das coisas que a gente trata é a conexão com a audiência. E essa conexão, ou você faz nos primeiros minutos ou você não faz. A pior coisa que tem, cara, é você estar ouvindo um pregador que você não está conectado ao que ele está falando. É difícil. O primeiro sintoma é que a hora parece que não passa. Então o cara tá falando. Aí você olha no relógio e fala assim, caramba, 5 minutos. O cara falou. Aí tá, tudo bem, vamos concentrar. Aí o cara fala. Aí você olha e fala, 7 minutos. Meu Deus, o cara vai falar 1 hora. Eu vou morrer aqui. É muito difícil. Então, a conexão com a audiência, quando você chega na igreja, você pode ser o pastor da igreja, quando você saúda os irmãos na hora da pregação e abre a Bíblia, 100% das pessoas, ou perto disso, estão com você. Você está lá 100 pessoas na igreja, então 95, 99, sei lá, estão com você. Mas se você não se conectar com esses ouvintes, cara, nos primeiros 5 minutos, 10 minutos depois, 50% de audiência que você tem. Já foi. Os caras estão ali, mas não estão com você. Eles estão ali, mas não O estão com YouTube você. é mais cruel pra mostrar isso, né? Exatamente. Então, e agora Aquele digital. gráfico do YouTube ali, se você não se conectar nos 10 minutos, você só vê a sua audiência fazendo assim. Exatamente. E essa igreja é digital, porque agora a pessoa tem alternativa, porque para sair do salão, ele tem que ter a cara de pau de levantar, ou então ele tem que pegar um celular e começar a ficar vendo o WhatsApp dele. Ou na nossa época antes de celular, o cara fica vendo na Bíblia, mas outra coisa, que não tem nada a ver. O pastor tá pregando lá e o cara tá aqui Tá vendo. devagando ali, né? Desenhando. Agora na internet o cara vai lá e troca. Tchau, próximo E vídeo. fora que hoje, depois da pandemia, né, da pandemia pra cá, a sua igreja, você tá no culto online? Tá. Geralmente as igrejas são basicamente perto do mesmo horário. Então o cara vai
escolher entre ouvir o grupo de louvor da minha igreja, da sua, da Hillsong, da Batista da Lagoinha, Um CD gravado. da não sei o que lá, e vai ter que escolher entre me ouvir pregar, te ouvir pregar, o Hernandes Dias Lopes pregar, o fulano de tal pregar. E se ele quiser triste, ele pega um tipo, se ele tiver querendo dar risada, pega outro, se ele quiser um conteúdo bíblico, ele pega outro. Bem-vindo à era digital, cara. É isso aí. Completo menu. É isso É aí. o que o Jeremias, pastor oriental presbiteriano de Belo Horizonte, fala, meu. Isso é injusto, porque você prepara, o cara tem lá um menu. Agora, pergunta assim, quando eu tiver que cuidar de você como ovelha, quem que vai cuidar de você? Vai lá pedir pro... Fala, Hernandes. Vai lá. O Nicodemo. O Gerê fala isso com muita graça, ele fala isso. E o outro amigo que já veio aqui, inclusive, no nosso papo, que é o Paulo Júnior, né? Que prega muito bem, mas também ele prega bastante, longo, Paulo né? Júnior é longo. E ele falava o seguinte, ó, ele começa a pregação e ele fala assim, olha, vou pregar aqui, abre a Bíblia, prepare-se. Se você começar a se mexer na cadeira, eu vou ficar pensando, você está tão interessado que você está procurando uma posição melhor para poder me ouvir. Se você começar a conversar um com o outro, Eu vou falar, mano, esse eu cara vou ficar pensando, ele gostou tanto que ele está comentando a mensagem com o irmão ali do lado. E se você levantar isso aí, eu vou imaginar, ele gostou demais, ele vai chamar alguém para trazer para cá. buscar mais gente, tipo a samaritana. Eu já cortava a expectativa do cara, falava, fica aí que você vai ouvir. Era longo o assunto mesmo. Mas tremendo, Paulo Júnior é tremendo, Não, né? o podcast A com ele palavra aqui dele. foi muito legal. Mas entrando então nesse assunto de conteúdos digitais, você também, além da faculdade de teologia, produz vários conteúdos digitais aí, pela Produzimos. musical, É isso. pela... Quais Cara, que são a gama? É assim, depois da morte do Carlos Apolinário, que apresenta um programa de debate há 20 anos aqui em São Paulo, o pessoal me convidou para substituir na apresentação do debate. Eu achei uma honra muito grande e tal, então eu achei muito legal e aceitei esse compromisso. Então eu moro em Jundiaí e venho a São Paulo todo dia para apresentar esse programa, mas é muito legal. E aí a rádio entrou numa fase de entrar de cabeça no digital. E aí, graças a esse entrar de cabeça, eu vim a reboque, porque eu tinha meu canal no YouTube, mas não tinha muitos inscritos. Não Não era um foco também. Você Cara, tinha como um backup. Na verdade, eu não criei o meu canal do YouTube. É um irmão da igreja, o Júnior, vai meu abraço aqui para ele. E ele disse, pastor, vamos criar um canal para colocar suas pregações aqui da igreja, porque antes da pandemia a gente não transmitia o culto. Eu, por exemplo, era contra transmitir o culto, entendeu? E aí ele criou esse canal, tal. Hoje é o meu canal, ele me deu todos os acessos, tal, não sei o quê. Então hoje eu nem sei quanto agora, mas mais de 100 mil, não sei o quê. Mas começou desse jeito aí, de forma totalmente despretensiosa. Mas quando a gente entrou aqui na Rádio Musical, quando eu assumi o debate da Rádio Musical, eu trouxe meu programa, que eu também tenho um programa que ele sabe de perguntas e respostas, né? Que também é um programa que tem uns 16, 17 anos, em várias rádios e tal. E aí eu trouxe tudo para a Rádio Musical. Eu falei, bom, então agora vamos criar vergonha, vamos gerar o conteúdo de verdade. Vamos focar em fazer um conteúdo próprio. Então hoje, no YouTube, eu gero 2 programas ao vivo por dia, no ao vivo, um debate de alta qualidade, ou entrevistas, né? O pastor Paulo já esteve lá na entrevista. Que aí você chama de conversa com amigos. Conversa entre amigos. Conversa entre amigos. Ou, é assim, o debate de segunda a sexta, que é às 11 da manhã, quando eu apresento, geralmente é debate, mas uma vez por semana eu faço uma entrevista. Entendi. Então eu dei essa ideia, logo que eu vim, eu falei, vamos colocar entrevista. Nem tava essa febre de podcast na época, tal, mas agora tá. E aí ficou, porque a entrevista é um podcast, é um formato desse, né? E aí foi muito legal, porque eu trouxe muita gente legal já para fazer esse bate-papo na entrevista. Então, dos 5 dias de segunda a sexta, é conversa entre amigos. E os outros 4 dias, aí o pau quebra, teologia, igreja, vida cristã, tal, posicionamentos diferentes. Todo dia, você que pensa o tema dos debates, como é que funciona isso? Não, a gente tem uma equipe de produção, são 4 pessoas, e essas 4 pessoas trabalham para gerar o conteúdo do debate, que é tanto para a rádio, né, para o dial, para o offline e também para o digital. E aí, essa equipe, a gente tem uma reunião de pauta uma vez por semana,
e a gente senta, alinha tudo que vai rolar a semana que vem. Na verdade, a gente alinha tudo que vai rolar no mês, mas com foco na próxima semana. Então, toda quarta-feira a gente senta, foi ontem, por exemplo, a gente senta. Então, tá, o mês tá fechado, tá. Então, vamos pensar só na semana que vem o que vai rolar. E aí a gente, os pontos fortes, fracos, né? Levantando perguntas, levantando a vida do cara que vai vir pra entrevista e tal. E a gente faz isso hoje com 4 pessoas, cara. E aí, eu queria fazer umas perguntas pra você do programa de debate que eu achei muito legal. Eu tava assistindo vários deles lá. Qual foi o que você acha que deu mais repercussão, assim? O debate é assim, ó. Depois, eu sou teólogo, então, quando eu entro no debate, eu não fico só mediano, tá, agora é sua vez. Não, eu entro no jogo. Então, eu nunca consegui ser... Você defende uma bandeira. Eu nunca consegui ser imparcial. O certo... esse é o corte, hein, Evandro? Esse é o corte. O certo é que eu seja imparcial, mas nunca consegui. E aí... o pessoal fica, por que o pastor César no debate? Não sei o que lá. Então, hoje, uma vez por mês, eu debato. Eu viro debatedor. Então, a rádio convida alguém para vir mediar o debate, a ver o cara do Vejam Só veio mediar o debate. Vários pastores. O pastor Cruvinel veio mediar o debate e tal. E aí eu viro debatedor. Aí o pau quebra. Aí então, geralmente, esse debate é o debate do mês, entendeu? Mas o que mais bombou foi o debate que eu fiz com a Lana Holder. Sobre homossexualidade. Disparado. Aliás, muito bem feito, viu? Foi muito legal. Parabéns porque... pela maneira como conduziu. Porque, claro que nós temos uma posição muito clara sobre o assunto, mas você tratou com... Mas é um assunto muito delicado. Então como ele disse, a gente tem um posicionamento claro, tal, o cristianismo como um todo, mas... É um tema muito complicado e a gente tem muita gente aí fora que fica só esperando você falar uma coisinha ali pra tirar do contexto e cara, e eu não tive hater. Você acredita? Eu vi isso. Os comentários nos outros vídeos correlacionados a esses, não teve gente hater. Agradecendo. Não teve hater. Eu tive homossexuais, ex-homossexuais, pessoas que deixaram de casal que se separou depois desse debate. Por conta do debate? Exatamente. Olha que alguns. Pessoas que estavam envolvidos emocionalmente no homossexualismo. Mas se posicionaram, né? E que voltaram. Mas eu não tive ninguém me desacatando. E aí eu fiquei pensando, de verdade, cara, sem querer espiritualizar, eu orei muito sobre isso. Porque eu fiquei pensando assim, cara, eu vou tocar num ponto nevrálgico aqui, porque o movimento gaysista do Brasil é muito grande, é muito poderoso, é muito forte. E aí eu não concordo com nada do que eles falam. Então, vou debater esse assunto. Como é que eu faço? Mas você foi com todo respeito, educação, cordialidade. Você foi na ideia e não na pessoa. Exatamente. Quando ela chegou, ela e a esposa. Lá na... Acho que eu nunca falei isso num podcast. Vamos lá. Quando elas chegaram, a gente estava ali na sala da direção, que estava a Roberta, estava o Ciro, o pessoal, os diretores da rádio e tal. Nossa equipe de produção, né? A Ione, a Elaine, nosso pessoal. E aí, eu falei o seguinte, aí ela chegou assim, mas, sabe, dura, assim, mas sisuda, né, ali. Eu entendo. Eu entendo. Normal, é um debate. Ela não foi lá ganhar um ramalhê de flores. Ela foi lá debater, se posicionar com um cara que pensa o contrário. Não sei se ela pesquisou quem eu era, que eu sou apologista, não sei. Beleza. Aí eu senti de Deus de quebrar esse gelo. Falei assim, Lana, fica em paz, cara. Tudo que você pensa a respeito do homossexualismo, eu penso contra. Entendeu? Eu sou completamente contra. Não acredito nas coisas que você vai defender. Mas eu vou te dizer uma coisa, você vai ser respeitada. Eu não quero baixar o nível com você, não é meu... aliás, eu não sou assim mesmo. Mas eu não quero baixar o nível, tal. E aí, a esposa, eu não sei o nome da esposa dela, falou assim, pastor, então eu quero te agradecer, porque a gente veio falando, a gente nem aceita muito, porque não sei o que, a gente vai numa entrevista, elas foram lá pouco tempo antes, eles tinham ido lá na Jimenez, né? A gente vai numa entrevista, até tem pessoas que ela convida que pensem diferente, mas não é um debate. A gente vai lá e fala, outra pessoa fala e tá tudo bem. Agora, é debate mesmo, a gente fica meio assim, porque a gente sabe que nossa posição não é a posição... não é a posição majoritária, né, no cristianismo e tal. Eu falei, então, vocês têm esse compromisso aqui comigo, que eu não vou desrespeitar vocês, até imagina.
Eu não sou assim. Não Não é vou, nem não, ponto acho do que, debate, não né? acho que o cristão deve desrespeitar qualquer pessoa pela sua opção sexual. Não acho. E aí, Concordo totalmente. claro, Concordo também. aí ela falou, que alívio. Aí ela disse, então a gente pode orar? Eu falei, bom, vamos orar, então bom. Aí Experiência nova. levantou, é tudo novo para mim, levantar, todo mundo deu a mão também. E aí eu falei, então pode orar. Ela orou, isso, sei lá, 10 minutos antes de começar o debate. Aí foi muito legal, Mudou o porque clima. mudou o clima, porque aí ela baixou, claro, ela veio combativa, ela ela é boa, Muito bem preparada, né? Ela tem lá a convicção dela, e tal. Eu acho que Deus também deu graça, porque ela usou argumentos ali que eu não conhecia, não sabia, negócio de paganismo dela lá, tal, não sei o quê. E eu fui no argumento, né? No argumento, respeitando a pessoa, mas discordando do argumento. Cara, teve pessoas que fizeram cortes desse debate, nenhum deles teve a nossa autorização nem nada, mas tá tudo bem. Tudo que eu faço tá aí nas redes. Mas, cara, tiveram 2 milhões de acessos. Tem corte com... Tem, é. Mas eles usam umas thumb malvada, né? Você sabe como lógico, é corte. lógico, Pastor destrói. Um É, negócio é. assim. É muito Exatamente, fora de contexto. Exatamente. Você, se vê uma thumb dessa, não vai na ideia da thumb, Mas hein? Assiste o vídeo. Mas eu ganhei muito seguidor. Eu não sei, eu não tô nesse jogo da thumb, tá? Do hype, eu não manjo. Eu vou lá e gero conteúdo, nenhum conteúdo nosso é hypado, nem tem thumb, nem isso. Mas os terceiros navegaram em cima disso. Muita gente ganhou dinheiro com isso aí, Muito. com O que certeza. dá audiência, eles colocam certeza. mesmo. Eu já cansei de entrar em YouTube que dá raiva, né? Que você vai lá pensando E no não é, negócio. não é. Aí o cara colocou um pedaço do outro, bota um monte de coisa, blá, blá, blá. E não é nada a vida daquilo, E né? eu gostei desse aí também, porque também a Lana se comportou muito bem, né? E o que eu gostei, cara, vai ter a segunda parte. Vai ter a segunda parte? Ela vai voltar. O retorno. Posso fazer uma pergunta de quem assistiu? Pode. Eu não sei, às vezes parecia que tinha que botar outras perguntas ou levar o assunto para outro lugar e não dava para vocês desenvolverem um argumento mais longe. Eu não sei se isso é possível. Não é por Tem um querer, tempo, é né? porque o mediador, né? Nesse Aham. caso, ele também tem a opinião dele e tal, então ele pegava, tinha uma palavra que a Lana falava, e ele queria entrar nesse, aí acaba enviesando para um lado, né? Então, ficam vários assuntos sem terminar. É. E tinha hora que eu queria, não, continua aí, gente, pelo amor de Deus. Volta não naquela volta parte. aí. Continua. O cara tá falando, isso aí. Ela tava num ponto interessante, você tinha uma resposta interessante, e aí vamos pro próximo assunto. Fala, não, Deixa o pau quebrar nisso deixa aí. o pau quebrar, eu quero chegar numa conclusão. Eu sinto muito falta disso às vezes no debate. As pessoas, elas mudam o assunto e não chegam numa conclusão. Então, eu não sei que dia é, mas acho que agora, no próximo mês, ela vai voltar com um assunto mais ou menos irmão siamês desse aí. A gente vai, continuar, não lembro agora exatamente o tema. Mas, agora o que eu gostei, cara, é que no final, eu não sigo ela na rede, né? Não seguia, nem sigo. Eu não sigo. Mas eu entrei no Instagram dela e aí ela tinha feito, na volta, alguns stories falando: não, pessoal muito legal, tal, pô, gostei pra caramba, não sei o que. Eu falei, bom, isso aí é legal. Isso é legal. Porque, não sei, eu não destruí a pessoa nem nada, conforme as thumbs aí, mas acho que fui mais feliz no debate do que ela. E mesmo assim, ela ficou grata. Ela falou, pô, legal, fui super bem tratada, vai voltar. Então, eu acho que... É um bom sinal, né? eu acho que os ouvintes e telespectadores, internautas aí ganharam. Eu queria pegar esse gancho aí, eu ia fazer essa pergunta, agora com esse assunto ficou melhor ainda. Eu gosto também de história da igreja, né? E quando você fala de apologética, isso, claro, determina também um período da história da igreja onde vieram os apologetas, né? Então, para você que está aí, né, a igreja começa lá com os discípulos, que viram apóstolos. Eles não eram pessoas teologicamente, nem a palavra existia, né? Mas não eram doutores da lei, mas tinham essa autoridade do relacionamento com Jesus. Então, quem que vai discutir com Pedro, João e mesmo Tomé, se ele falar, mas eu estava lá, ele falou isso. Aí acabou o argumento. Então, durante, sei lá, 100 anos, vale isso aí. Só que a igreja cresce, Paulo entra, esse sim, grande conhecedor do evangelho e da Bíblia, e vai para o não-judeu. E aí, então, começa um período em que as pessoas têm que defender a fé
contra os gnósticos e as Especialmente os gnósticos no começo. É isso aí. que tem no começo. Então, a própria Bíblia traz muito dessa defesa contra os quase cristãos que estão ali colocando algumas teorias, né? Até os nicolaítas que vêm lá de um dos diáconos, né? Dos diáconos da igreja. Então, você vê que a coisa pegou lá. Mas, na sequência, você tem a defesa com o Império Romano. E aí, então, é defendendo com a inteligência, com a classe superior do maior império que tinha na Terra, e a filosofia grega e o conteúdo romano. Então, vem esses pensadores cristãos fazer defesa da fé. Então, quando eu vejo assim, a defesa da fé e a apologética, me dá essa sensação. Existe alguma coisa que um cristão tem que saber para poder responder. E o texto que é a base da apologética é 1 Pedro 3,15, né? Respondendo com mansidão temor, tal. a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. Então, essa postura, eu entendo que é para todo cristão, né? Quer dizer, cada cristão deveria ter a capacidade de responder com temor a Deus e com mansidão por que ele pensa assim, por que ele é assim, por que ele tem cristianismo. Você acha que nós estamos nesse... Aí não sei como você pensa dispensação, as 7 igrejas do Apocalipse, nós estamos na Laodiceia mesmo ou não. Você acha que esse é o momento de apologética? Porque nós temos cada vez mais que responder isso para a sociedade. Cara, a gente não está preparado nem a pau, cara, no contexto de Pedro 3,15. Porque, por exemplo, por que as seitas, elas apetecem ao ouvinte? Por que as seitas, porque a impressão que dá, eu nunca fui na sua igreja, por exemplo, mas não deve ser muito diferente das demais, nisso que eu vou falar. Quantos % da sua igreja pode sentar com a testemunha de Jeová e sair vitoriosa daquela conversa? Parece que é um percentual pequeno, na minha igreja também. Por quê, cara? As seitas, elas têm resposta para tudo. A resposta nem está certa, mas eles têm resposta para tudo. Eles sabem sobre o que é Armagedon. Eles sabem o que... Cara, o bode, Azazel, lá de Levítico, eles tratam sobre isso. Eles têm resposta para tudo. Na igreja cristã ortodoxa, bíblica, a igreja bíblica, meio que o pessoal não dá muita bola para isso. E aquilo que Pedro falou, que o cristão tem que responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que a gente tem, cara, isso é primordial. Apologética é primordial na história da igreja, no primeiro século, no segundo século, o primeiro concílio da igreja. Como é que começa o primeiro concílio da igreja? Capítulo 13, Paulo é consagrado a missionário, apóstolo, ele e Barnabé. No capítulo 14 e 15, o pessoal começa a falar, não, peraí, você está ganhando pagãos, mas os pagãos têm que guardar, tem que fazer circuncisão, os pagãos têm que guardar a lei de Moisés, tal. O Paulo falou, não, vamos sentar, vamos conversar, o senhor falou tudo. Quem doutrina a igreja são os apóstolos de Cristo. A gente é uma igreja apostólica porque nós vivemos a doutrina dos apóstolos. Então, se é uma doutrina que Jesus Cristo falou, ou que alguém que ele escolheu falou, essa é a doutrina da igreja. Então, sentaram com os apóstolos, resolveram o problema, Paulo pegou as cartas e saiu lá. Isso já é apologética. Isso já é apologética ali no berço do cristianismo. Quando a igreja... Ela existia em apenas 2 endereços, que é Jerusalém e a igreja em Antioquia. Então, nesse momento, já é necessária apologética. Então, hoje, o pessoal se preocupa com música, legal, tem que se preocupa com o canal da igreja na internet, legal, tem que se preocupa com tantas coisas, mas não se preocupa com a formação bíblica do crente. Então, nós temos um público grande, mas que são analfabetos bíblicos, entende? Então, ele não sabe que esse texto que a gente falou aqui está em Pedro. Então, é muito difícil você lidar com essas pessoas, porque, olha, na época eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisa, no ICP, 8 anos. Na minha época de ICP, existia uma estatística, mas não era do Brasil, era do Barna lá americano, que ele dizia o seguinte: 40% ou 45% do pessoal que frequenta um salão do reino da Sétimo de Jeová é ex-evangélico.
Aí você fala assim, será que aqui no Brasil é diferente? Eu temo que não. Por quê? Porque o cara bate lá na sua casa, na sua porta, você sai, aí ele diz, o que você pensa do Armagedon? Aí o cara nem sabe o que é Armagedon. E ele é presbítero da igreja. Entendeu? Então, em 2 conversas, uma testemunha de Jeová com 2 anos de TJ, dobra um cara com 20 anos de igreja Assembleia de Deus. Ou qualquer quadrangular, qualquer igreja. Você acha que isso é porque eles têm respostas prontas e fáceis para tudo? Eles têm respostas para tudo. Entendi. TJ tem resposta para tudo. Adventista tem resposta para tudo. Mormon tem resposta para tudo. Tudo. Qualquer coisa que você perguntar, eles sabem. Não é a menos esse que o cara... primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, onde A não menos- há dúvida, não tem muita inteligência. Então, mas isso mata, resolve uma dor. Eu sei. Veja, para você ser batizado numa igreja adventista, você tem que confirmar, escrever lá que você crê que a Ellen White é o espírito de profecia, não sei o quê, tal, senão você nem é batizado nas águas. Isso é uma heresia? É uma heresia. É uma furada. Só que eles têm resposta para tudo. Se você perguntar para um adventista, desafio, fala assim, fala para mim sobre o bode Azazel, que eu puxei aqui do nada. Fala para mim do bode Azazel. Ele vai entrar lá em Levítico, explicar para você, tal. Levanta, vai na igreja no culto domingo e fala assim, quem aqui sabe o que é bode Azazel? Levanta a mão. Aí você vai ver a resposta. Entendeu? Então, Eles estão muito mais preparados nesse quesito de debater de maneira mais... o pastor Nathanael Rinaldi foi meu professor de apologética. Acho que todo mundo conhece. Conheço, é tio do nosso Conheceu? pastor aqui. Então, Aliás, meu amigo e sócio. verdade. Aí o pastor Nathanael Rinaldi, ele dizia, essa frase não sei se era dele, eu aprendi com ele. Ele dizia o seguinte, você está preparado a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Porque pela mentira... Entregar e estudar Mano, e ir exatamente. atrás. Se você pegar um carro agora e dirigir 2 horas aqui na Castelo Branco, você vai chegar na cidade de Cesário Lange. Cesário Lange é a sede nacional das TJs. Então tem uma fazenda lá, que chama a Escola de Gileade. Os caras ficam treinando as doutrinas. Não é que eu estou falando assim, ó, tem esse livro aqui, compra, estuda em casa. Não. Você não entendeu. Ele vai pegar aqui, hoje a aula é de página 2, beleza? Vamos lá. Olha, se eu falar isso para você, o que você responde? Aí você tem que falar, eu respondo assim. E se eu falar tal coisa, eu respondo assim, É tipo um assado. treinamento de vendas. Exatamente. Mas é mesmo. Então, aquilo que você vê, a TJ de casa em casa, nossa, que conhecimento fantástico. Não, ele foi treinado para aquilo, entende? Então, eu não acho que tem que ser assim no meio cristão. Mas eu acho que o cristão tinha que ser mais bem preparado para responder com mansidão e temor a qualquer E tipo de você razão da acha que esperança essa eles geração nova cristã, eu não tenho esse extrato global, né? Mas eu vejo aqui na nossa igreja, por exemplo, a geração do Paulo André, eles tinham uma preocupação mais de ter uma vida normal, né? A geração que vem agora, eles têm um interesse mais espiritual. Não sei se você repara isso em outros lugares, mas ler mais, procurar mais, estudar mais, fazer mais essa Você pergunta. tá falando que a minha geração é um bando de vagabundo e os mais novinhos são melhor? Você que falou, você que tá Não falando. querendo colocar pai contra filho, mas é isso que eu entendi. Não quis dizer isso, não. Eu só quis que você confirmasse Muito aquilo que eu tô... obrigado. Eu vou confirmar sobre coerção. Então, eu acho que são ondas, né, no Brasil. Por exemplo, quem é da década de 80 e 90, qual era a grande onda, cara? É missão na África. Então, qualquer culto que a gente fazia, o tema era a África, lá, a foto da criança lá cheia de mosca e urubu querendo comer a criança, não sei o quê, e a gente falava, vamos orar pela África, e falava falava lá os nomes dos países lá da África. Biafra, Exato. Você lembra isso aí? Então, Lembro. e a gente falava, não, a gente quer ir, a gente dava oferta, não sei o que lá. Beleza, aí, sei lá, final da década de 90, começo dos anos 2000, missão foi tomando outro meio, até por conta dos gideões missionários da última hora, que é, em tese, missionários, mas, na verdade, ali era uma plataforma de pregadores, e pregadores com modas diferentes, com não sei o quê. Então, a coisa foi cambiando, assim, foi tendo um câmbio nesses anseios, né? E eu reconheço que isso que o senhor falou, que a nossa geração, pouco tempo atrás, não tinha muito de Bíblia mesmo, não tinha muito de Bíblia. Agora, também não sei ver se essa geração agora é tudo isso também que tá, não, vamos ler, Os estudar. do 20 ao vamos 30 ver. aí, então, porque aqui na igreja eu vejo o pessoal
comendo livro de gente, né? E tentando entender a teologia, discutir essas questões. Não é aquela discussão de briga teológica. Mas tentando entender um assunto. Tentando entender o assunto. Eu achei isso interessante, E acho muito importante aquilo. Agora, você falou de ICP aí, já conectei, então. Como é que é a sua história? Como é que você se converte, se torna cristão? Cara, meu pai era pai de santo. Uhum. Então eu nasci... E você também, né? Eu nasci, agora sou. Mas meu pai era pai de santo do baixo espiritismo. Quando eu nasci, então, sei lá, na frente da minha casa era o centro do meu pai. Olha. Então eu cresci até, tipo, adolescentezinho, né, nesse meio aí, espiritual. Nunca tinha ido a uma igreja e tal. Aí, e a gente, por questão tradicional mesmo, a gente não gostava de evangélico. Eu falava que era crente na escola, eu já nem conversava com esse moleque, tá? Porque eu tava em outra. Beleza. Aí, quando eu adolescente, comecei a trabalhar muito cedo, minha carteira registrada foi com 14 anos e tal. E aí, quando eu tinha 17 anos para 18, eu já trabalhava fazia 2 anos e pouco numa gráfica. Eu era impressor gráfico, aprendiz, já tocava uma impressora grande. Aí, o cara da impressora, que era acima de mim, eu era ajudante do cara, e aí começou a falar de Jesus para mim. E tal, e como eu não gostava, mas não tinha muito o que fazer, porque estava ali trabalhando e tal, no refeitório. Cara, esse cara pegou para mim quase um ano. E eu querendo fazer pergunta para ele. Isso que eu faço hoje, responder pergunta, acho que é para pagar a língua. Não, porque a minha ideia, meu sonho era pegar esse cara na Bíblia, mas eu não conhecia a Bíblia. Aí ele me deu uma Bíblia no Novo Testamentinho, assim, o cinza lá dos Gideões. Me deu, eu falei, vai que isso aqui mesmo, porque eu não tinha em casa a Bíblia. Aí eu falei, mano, vai que isso aqui mesmo. Eu comecei a ler aquilo ali para pegar ele. E foi. Até que um dia ele me convidou para a igreja, acabei gostando, né, do culto. Eu achei que eu não ia gostar. Eu fui para ele não me convidar mais. Falei, mano, eu vou porque eu quero muita gente boa, tal. A gente era muito amigo. Falei, para de encher meu saco, tal, eu vou. Não falei isso para ele, mas eu falei, não, um dia eu vou, em um ano. Ele falou, você fala, só fala. Eu falei, tá bom, então domingo eu vou. Eu fui, mas eu gostei, cara. Eu cheguei lá, tinha uma banda tocando, eu nem imaginava que igreja evangélica tinha banda tocando, sabe, banda com prato, com bumbo, com saxofone, e não sei o que, na Assembleia de Deus que eu fui. Mano, me converti ali. Essa é a primeira vez? Então... Eu acho que sim, mas que na nossa cabeça, pra você se converter, você tinha que levantar a mão, ir lá na frente, não sei o que lá. Eu não fiz isso no primeiro culto. Imagino que não. Mas eu voltei gostando, entendeu? Acho que se Jesus voltasse no outro dia, tava tudo resolvido já. Mas eu demorei umas 3 ou 4 semanas, aí o pastor perguntou, eu falei, mano, põe meu nome aí, eu vou. Aí eu comecei ali. Começou assim. Na fé. Com 2 anos de crente, eu vim para São Paulo, porque meu pastor, essa igreja que eu me converti, é a Assembleia de Deus do Ipiranga. Mas é do Ipiranga lá no Mato Grosso do Sul. Então, a filial deles lá no Mato Grosso do Sul, que eu sou Mato Grosso do Sul, Mato Grossense. Aí meu pastor, que era vice-presidente, ele veio para São Paulo, porque o pastor pisou dele aqui, o pastor Alfredo Requidal estava muito velho e tal, e ele veio para São Paulo. E ele me trouxe, porque ele era viúvo, eu era solteiro. E eu era muito junto com o pastor. Aí ele me trouxe para cá. Só que eu, mano, não tinha salário, não tinha nada. Eu vim para morar com o pastor, pra ajudar e correr atrás. E um irmão lá da sede do Ipiranga trabalhava no ICP. Vendia revista ele abastecia revista, tinha a revista Defesa da Fé. Sim. E ele vendia as revistas para as livrarias, não sei o que, ele vendia no atacado. E aí ele falou, você quer vender revista comigo? Você ganha, eu não lembro agora, tipo 50 centavos cada revista. Eu falei, vamos, põe meu nome aí. Aí eu fui, comecei a vender revista. Eu viajei o Brasil vendendo revista. Que interessante, hein? E aí, falei, vou fazer curso, cara, aqui dentro, porque eu tô aqui, tô vendendo revista, tô aqui junto. E aí eu fiz os cursos lá. Eu não comecei pela teologia. O primeiro curso que eu fiz foi de apologética. Então você começou por aqui. Com o pastor Natanael Rinaldi. Natanael Rinaldi. Aí, eu tinha uma pergunta baseada para você, que você estava fazendo um resumo aí da sua história. Hoje você é diretor da faculdade, Isso. né? Fez vários outros projetos. Eu tinha uma pergunta em relação a tudo isso que você fez, que eu comecei brincando falando que você fez tanta coisa que eu nem lembrava. E aí eu vendo tudo isso que você fez, me veio uma pergunta na cabeça, assim, você sabia qual que era o teu propósito?
Ou você estava pronto para isso acontecer e Deus te falou, ou você teve que ir atrás de Deus Não, para ele te... claro que eu não sabia aconteceu nada. esse processo? Eu não sabia nada, porque, assim, quando eu me converti, minha família não é de igreja. Então, eu não tinha pai pastor, nem nada. Meu pai, eu achei até que que ele ia me expulsar de casa quando eu me converti, de verdade. Quando eu me converti, no dia que eu falei, põe meu nome aí e tal, na volta eu voltei com o cara, falei, Dorival, se o pai me colocar pra fora, eu vou dormir na sua casa, mano. E ele era meio recém-casado, eu falei, não, tudo bem, dorme lá no sofá e tal. Mas aí, graças a Deus, meu pai não me pôs pra fora. Seu pai aceitou? Ele aceitou. Tem Não uma história. gostou, mas aceitou. Exatamente, ele aceitou. Na verdade, o meu pai era desviado, cara. E eu não sabia. Uau. Eu não sabia. Meu pai nunca contou pra nós. Ele nunca contou pra gente que ele tocava na banda dessa igreja. Olha, Você acredita? Na mesma igreja. Na mesma igreja. Cidade pequena também, tudo bem. É. As chances eram grandes, mas tinha, tipo, 3 igrejas, Assembleia de Deus, e era nessa. E aí, quando eu cheguei em casa, falei pro pai, você sabe que eu tô indo na igreja, já fazia umas 3 semanas, de domingo que eu tava indo. Eu falei, ele falou, sei. Eu falei, então, o pastor perguntou quem queria ser crente lá, o negócio do apelo, né, e tal. E eu falei, eu quero. Eu dei meu nome lá. Aí meu pai desligou a televisão. Ele tava assistindo Fantástico, quando eu cheguei, desligou a televisão e falou, seguinte... Aí eu falei, agora, ou ele vai me bater, ele vai me expulsar, porque eu tinha 17 para 18. Aí ele falou assim pra mim, cara, esse é o melhor caminho. Eu falei, quê? Como assim? Aí ele falou assim, não, é porque eu era dessa igreja. Eu sabia que o meu avô, pai dele, era crente. Mas como meu avô não era de lá, meu avô era de São Paulo, eu vi meu avô até aquela idade, eu vi meu avô umas 3 vezes. Então, eu só sabia que meu avô era crente e minha avó. Tudo bem. Aí ele falou assim, então, nessa igreja, aí que começou a contar, tal. Cara, eu falei, quanto tempo você tá assim na igreja? Na época a gente fez a conta, tinha uns 35 anos. Uau. 30 e poucos anos. E aí, aí Deus foi me usando ali, cara, para ele voltar a ir à igreja. Essa era a minha pergunta. Ele voltou para a igreja? Meu pai morreu muito cedo, né? Ele morreu poucos anos depois disso, uns 4 anos depois disso. Mas ele voltou a ir para a igreja. E sabe por que meu pai deixou de ir para a igreja, cara? Vocês não vão acreditar. Naquela época, tudo excluía as pessoas. Não sei quanto tempo você tem de crente. Quanto tempo você tem de crente? Eu nasci e meus pais já eram cristãos. A verdade. Né? Então... seu pai é crente. Então, beleza. Então, você vai saber. Naquela época, o crente, tipo o hard mesmo, que tem vários calibres, né? Entendi. O crente mesmo, daquele assembleiano, Raiz. o raiz, cara, mulher não podia andar de bicicleta. Mulher tinha que andar na garupa de bicicleta de lado. Senão, a minha tia foi excluída porque andou de bicicleta. Nossa. Foi excluído porque andou de bicicleta. Então, meu pai... Por que meu pai ele foi excluído? Ele tinha 14 anos, já era batizava com 12, e ele foi excluído com 14. Porque eu falei, mas por que você foi excluído? Aí eu fiquei interessado, já que você era crente, então me conta essa história. Aí ele falou assim, não, eu cheguei em casa, cara, eu tava no culto de doutrina, culto de doutrina era com a porta fechada, era só para os crentes mesmo, e aí o pastor do nada falou assim, Levi, meu pai chamava assim, Levi, fica em pé. Aí ele olhou, ficou em pé, falou, você está excluído. Aí ele falou, por quê? Um cancelamento. Você tá cancelado. Aí ele falou assim, por quê? Aí ele falou assim, não, porque eu te cumprimentei e você fingiu que não me viu porque você tinha vergonha, você teve vergonha de mim, de crente, de falar Pai do Senhor na rua. Ele falou, que dia? O pastor falou, hoje. Só que como eu também sou assim, eu vejo a pessoa na rua, eu não vejo, cara. Eu passo assim, me cumprimentem, tá? Quem me vê na rua, fala, oi, pastor, sou eu, tá? Porque eu não vejo a pessoa. E aí meu pai falou assim, cara, ele foi comprar pão de manhã, aqueles bar, como fala, mercearia, mercadinho, tem 2 portas. Então, o meu pai entrou por uma moleque para comprar pão e o pastor tava saindo. O pastor falou, pai do Senhor, irmão. E ele não viu. E aí foi excluído? Ele foi Foi excluído. Ele foi excluído nesse dia. Por isso. Que beleza, hein? Porque ele tinha vergonha, segundo o pastor, a leitura do pastor foi que ele teve vergonha de ser crente, de falar no meio dos outros, paz do Senhor, irmão, pastor. Se seu pai não volta para a igreja, quem é o culpado? A conta é grande, cara. Que coisa engraçada isso, né? Bom, é bem mais assembleiano esse negócio mesmo, mas assim, aquele ditado que fala não sabe se vai tomar sorvete ou andar de bicicleta, já uma mulher presbiteriana, assembleiana não podia. Na época não podia. Não podia ter essa dúvida. Televisão, você sabe, televisão, isso- cortar cabelo, barba, não sei o que. Barba acho que até hoje não pode. Barba, eu acho que até hoje não pode.
Eu vivi essa Em algumas época... igrejas. Eu vivi essa época do movimento dos anos 70, 80, que tinham jovens aí veio lá nos Estados Unidos os hippies e a música contemporânea cristã, que é outra coisa. A música é aquela... É outro esquema também. Então, o que acontecia ali, eu lembro que a gente ia para Campo de Jordão, tinha uma igreja bem dessa, assim, tradicional, e tinha um cara na porta que ficava falando glórias, 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 e a gente nunca tinha entendido o que era aquilo do diácono falando glórias. E aquilo virou até uma piada no nosso ambiente. A gente falava assim, glórias, glórias. E o que era aquilo? É que quando ele estava na porta olhando as mulheres, se elas não estavam depiladas, glórias. É nada. Então era um controle de raio-x de entrada. Cada uma que chegava lá não depilada, glórias. Pra você nem sabia. Isso é muito distante. Isso aí. Eu ia fazer uma pergunta no outro sentido. Vocês estão falando de um passado glorioso aí, onde tinham muitas coisas que hoje não são mais. Uhum. E hoje temos, na minha visão, mais uma transição do prédio, que a gente bateu nesse assunto, pro digital. Uhum. Como é que você vê o posicionamento da igreja dentro do digital na questão de produção de conteúdo? Eu sei que a gente meio que demorou para acordar para entrar nas plataformas. Pelo menos é a minha sensação. Mas e na questão de produzir conteúdo de qualidade, mas a igreja não entrou na plataforma. Entrou, mas não entrou, né? A igreja entrou, mas não entrou. Porque, tipo assim, se não fosse a pandemia, não ia ter entrado. Não ia ter entrado. Ok, fato. Entrou, mas entrou só para girar, só para fazer o culto online. Manter. Só para fazer o culto online. Não existe geração de conteúdo. Isso que a gente está fazendo aqui. Uhum. Não existe. Que igreja, ou vamos falar, quantas igrejas? Vamos pegar São Paulo, que tem é o grande centro, não sei o que lá. Quantas igrejas em São Paulo geram conteúdo intencional para o digital, investe em tráfego para o digital, traz pessoas para acompanhar através do digital? Cara, dá para contar nos dedos das mãos. E nós estamos em São Paulo. E nós estamos em São Paulo. Que é uma Se você sai daqui, vai para o Piauí, faz a mesma pergunta na capital do Piauí, do Mato Grosso, de Goiás, de não sei o que lá. Entendeu? Então a gente não entrou aí. Mas a gente está acordando para a necessidade de que, se a gente não produzir, expor o conteúdo, expor as nossas ideias, expor o que a gente acredita, porque a gente acredita no digital, a gente simplesmente vai ser engolido? As pessoas têm essa noção hoje em dia, você acha? Não acho. Você acha que não acordaram para isso ainda? Não. Eu acho que a grande maioria, ele tá na internet porque é obrigado a estar, porque na pandemia não sei o que e tal, então agora tem que fazer, mas não tem essa conscientização tecnológica. Que isso que você está falando é uma consciência do papel da internet para a igreja. Mas a gente não teve isso com a TV. A gente também não teve isso com o rádio. Então, por exemplo, o rádio era pecado. A TV era pecado. Então, hoje, quanto custa um programa? Eu já fiz programa de TV. Quanto custa para você ter um programa de TV? Então, mas por quê? Porque a gente anatematizou lá atrás, satanalizou lá atrás, então agora a gente tem que correr atrás. A internet foi a mesma coisa. O 666 era o www. Para muitos pastores, vocês não lembram? Agora, 2000, 2001, 2002, 99, virada, bug do milênio, não sei o que lá. Era isso aí, velho. Agora, hoje, o que a gente tem? Um monte de pastor correndo atrás, cara. E por que você acha que a gente tem essa mentalidade de demonizar a ferramenta e tentar rejeitar o que é novo? Tem alguma coisa a ver com o nosso conservadorismo inato? Pode ser. Eu queria ver com o pastor Paulo também, o que ele pensa. Porque, assim, eu acho que um pouco é isso. Porque, vamos pensar. O maior percentual do conteúdo da TV não presta para nossa fé mesmo. Não presta para nada. Não presta para nossa fé. A maior parte do conteúdo da rádio, de fato, não agrega para nossa fé. E a maior quantidade de conteúdo da internet também não agrega para nossa fé. Então, a boa intenção é fato. Entendeu? Quando você pega uma igreja tipo a Deus é Amor, que fala assim, é pecado ir ao cinema, é pecado, eu não sei hoje, mas geralmente lá era pecado ir ao cinema. Então, eu entendo o coração do pastor, do missionário, como chama, Davi Miranda, quando ele falou, não, isso aí é pecado, porque é de Satanás. Porque geralmente o que está passando no cinema não agrega para a nossa fé e só faz atrapalhar. Então, para não ter problema, com a margem de erro, então ele vai dizer o seguinte, é pecado ir no cinema. É pecado ir no cinema. Só que a gente tem essa autonomia, essa autoridade bíblica? Não.
A gente não E tem. é uma mentira, no fundo, Então, porque você vai criar uma Você desilusão está depois. arriscando demais. Exatamente. Mas é a fome com a vontade de comer. Eu lembro quando nós começamos a igreja, estamos 42 anos de igreja, ainda era uma reunião na casa lá do pastor, e enchia a sala dele e ele estava falando contra a televisão. Essa questão, argumentando, falando do conteúdo. Todo mundo falava contra. Parará. Nessa época que ele está falando aí, todo mundo falava. E aí, depois de gastar, sei lá, meia hora explicando por que sim, por que não, eu lembro que uma mulher, uma senhora já de idade na época, né? Ela levantou e falou, pastor, uma pergunta. Ele falou, pois não. A pergunta dela foi assim, só a novela das 8 pode? Então, Vamos na prática do negócio. Me libera a novela e tá tudo certo. então, as pessoas, elas querem isso. Elas querem que você diga, legitime ou não, porque a vida dela fica fácil. As pessoas querem isso. E aí, Elas querem e aí isso. tem pastor que engole. Então ele vai e pá, baixa uma regra que geralmente é Unilateral. burra e que não pensa, porque aí voltamos ao primeiro Pedro 3, porque as pessoas não querem pensar e responder, analisar e relativizar, que para mim é claro, e aí você me deu a deixa de falar, eu acho que essa questão dessa rejeição que a igreja tem à tecnologia, esse negócio, também tem a ver, até biblicamente falando, com a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Ou seja, o homem adquire um conhecimento de uma maneira errada. E o conhecimento da ciência do bem e do mal, óbvio, foi Deus que criou, porque a árvore foi Ele que fez. O acesso a ela foi da forma errada. Então, todo conhecimento e ciência que se gera, ele gera mais malefício do que benefício, porque ele está distorcido. Exatamente. E na hora desse malefício, então vem essa questão. Bom, se é 80-20, é melhor não ter nada para não ficar nos 80. Exato. Aí pensa que você é um pai e a sua filha fala assim, mãe, posso ir não sei o que na festa, não sei o que? Você fala, peraí, quem vai? Ah, vai 10 pessoas. 3 você não gosta? Você fala, não vai. Não vai. Às vezes a festa tudo bem, tal, às vezes... Mas você, para evitar... Então, dos males o menor, você vai lá e corta. Então, a igreja, ela vai anatematizando as coisas. A intenção é boa, entende? A intenção é boa. Mas ela emburrece o cristão, Mas porque aí ela E não o resultado acredita. é péssimo, porque no futuro gera uma desilusão. Falaram pra mim que isso era horrível, eu fui lá, não era o que falaram, então será que Isso. todo o resto que falaram Então, mas também será que não é foi? horrível? É que mistura tecnologia, Entendeu? né? Entendeu? Tem Então- a parte boa. Então, Não, depende. Você pode ir numa balada e não se contaminar? Pode. Mas há razão em ir na balada? Então aí você começa a discutir. Eu olho como percentual. Quantos percentual de positivo há nesse ambiente ou nessa ferramenta e quantos percentual de negativo E há quantas nessa pessoas têm essa cabeça sua? Aí eu já não sei. Nossa. E uma coisa é falar de uma balada, que vai ter um monte de festa, da droga, álcool, sexo, blá, blá. Pode rolar essas coisas aí. Outra coisa é falar da tecnologia. Quer dizer, uma eu ferramenta. posso entrar na internet, aí na internet tem um monte de coisa maravilhosa, claro. E tem um monte de coisa horrorosa. E aí, qual que é o efeito colateral? Você tem uma igreja como a Deus é Amor, por exemplo, cara, os irmãos são santos, a Santa Igreja de Deus é Amor, eu super respeito, sabe? A história do pastor Davi Miranda, do missionário, também, tudo funciona, tá tudo beleza. Só que você tem uma igreja que anatematizou a televisão, então é anátema, mas tem canal no YouTube. Você fala assim, qual é pior? Qual dos dois é mais danoso? A TV ou a internet? Aí você fala assim, pai, por que pode um e não pode a outro? Qual é a regra? Se é a desgraça da tecnologia, difícil, cara. ela te difícil. engole É sempre. difícil. E se você pensar bem, ó, só para fechar o assunto que está no seu horário aqui também, tecnologia. Toda vez que existe um avanço tecnológico, existe uma mudança na maneira de ser igreja. E isso é muito interessante. A gente fala, eu já falei bastante vezes aqui, eu vejo o ciclo de 500 anos na história da igreja, na forma de se reunir. Eu acabei de voltar agora da Croácia, tive uma experiência, recomendo para quem puder, viu? Você vai lá para Split, que é uma cidade da Croácia, que tem lá a fortaleza de Diocleciano, que foi o último imperador não cristão. Depois dele veio o Constantino, e ali ele criou e ele foi o maior perseguidor, quer dizer, a maior perseguição do cristianismo aconteceu mais violenta, né, e generalizada. Briga boa entre ele e Domiciano, é isso aí mesmo. Ele foi muito generalizado, né? Tem algumas violências, que nem o Nero e tal, mas o Diocleciano foi sistemático na perseguição ao cristianismo. E o São Domênico, que a gente fala aqui, era ele chama de Dalmácia na Bíblia, né? Então, aquela região da Dalmácia, ele era dali e ele morreu martirizado. E aí o Diocleciano montou uma fortaleza ali, que está preservada até hoje, para viver o final da sua vida. Ele abriu mão do império e foi ser doente, velhice lá. Então tem todo um histórico ali, e ele é um templo de Júpiter, um mausoléu e tal, que veio do Egito. E aí o cara morre
E Constantino vem, em 100 anos, o cristianismo é a religião oficial. E o mausoléu de Diocleciano é transformado em igreja. E do São Domênico. Então, o que aconteceu então? Do ano 0 até mais ou menos o 450, 500, que é os primeiros 500 anos, o cristianismo ele sai da defesa de ser um negócio perseguido para virar uma religião oficial. Aquele é o segundo templo cristão na história. A igreja lá onde era o mausoléu de Diocleciano. É o segundo templo que virou igreja, que você tem um endereço, que você vai lá na igreja, que tem um lugar público para você frequentar. E então você pensa, uma igreja que é cantochão, que é subterrânea, que é perseguida, que não pode se expor, de repente ela começa a ocupar os templos pagãos e ter culto público. 500 anos depois, no ano 1000, é o cisma do Ocidente com o Oriente. Então você tem lá toda a estrutura que a gente mal conhece aqui, da teologia, que prevaleceu das 4 maiores centros cristãos, que é Antioquia... Os patriarcados, é isso aí. Que até hoje são os 4 patriarcados. E aqui o quinto é Roma, né? Alexandria. Então, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e depois do ano 300, Jerusalém, viram as cidades de referência e contra Roma. E tem esse split aí. Em 1054. Muda a maneira de você pensar a igreja. Porque a liturgia do Oriente e do Ocidente distingue até Não hoje. conversam, Até hoje. 1500, você tem a Reforma, que também pensa um culto do 1516. É um padre falando latim, ninguém sabe, nem o padre sabia latim. Ninguém lê a Bíblia, porque não tem Bíblia, e se tiver é em latim. E aí vem uma tecnologia que entrega. E o que eu estava pensando esses dias, na época de Paulo, quando começa esse negócio, ele escreve cartas. Tudo bem escrever carta. A pergunta é como é que uma carta sai do ponto A e chega no ponto B? Você tem que ter o correio. Você tem que ter a estrutura que difunde. A logística. E você tem que ter lá a Biblioteca de Alexandria, que é uma das maravilhas do tempo onde a Septuaginta foi feita lá. Então, você tem uma tecnologia, uma logística que permite que aquilo que é a expressão do seu cristianismo se manifeste. Não teria Lutero sem imprensa, porque só a escritura, com escritura à mano, não ia funcionar. Então, hoje nós temos uma tecnologia. E ela muda a maneira das pessoas acessarem. Quem não entender essa mudança de tecnologia e como que você usa isso, vai ficar para trás, assim como quem falava há 30 anos atrás não para a televisão, queimou a língua, porque não tem como dizer não à televisão, ou entra nessa questão de televisão não, mas YouTube sim, que é um negócio que não faz nenhum sentido. Então, meu ponto aqui, e nós estamos aqui no Você Está no Papo por causa disso, nós entendemos que se você usar aquilo que é neutro, que Deus criou, e der um sentido espiritual àquilo, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que é santo, santifique-se ainda. E se há uma maneira de imaginar um avivamento nos últimos tempos, esse avivamento vai passar pela tecnologia, que não tem como você atingir as pessoas se não for dessa maneira. Então, fiz a minha defesa aqui. Maravilha, é isso aí. Bom, para terminar, a gente sempre faz uma série de perguntas. São, perguntas rápidas. Você pode responder de maneira honesta. Então, vamos lá. Uma viagem para qualquer lugar, onde seria? Egito. Egito. Tem algum porquê do Egito? Eu trabalho muito com viagens internacionais, cursos lá no Egito e em Israel, e eu gosto muito da história do Egito. Eu gosto muito do Egito. Entendi. Fui muitas vezes, sei lá, umas 20 vezes. Gosto muito. Então você já foi 20 vezes? Pro Egito? Fácil, 20 vezes fácil. Olha aí. Para Israel, eu trabalhava indo, né? Agora parei na pandemia, mas para Israel eu já fui umas 50 vezes, mas para o Egito menos. Entendi. Mas gosto muito. E você voltaria para esse mesmo lugar para estudar mais? Cara, se você... É que o pessoal conhece o Egito, sempre o Cairo, mas se você conhecer o sul do Egito, cara, o Vale dos Reis... Tebas, Luxor lá. Tebas, Luxor, tal. É uma viagem fantástica. É uma formação em história. Olha aí, nunca tinha imaginado isso. Uma coisa que te motiva, ou o que te mais motiva? Se for espiritualmente, ver as pessoas servindo a Deus com mais qualidade a partir do nosso trabalho. Legal. E se isso é uma coisa que motiva, o que mais te irrita? Aí acho que todos os pastores vão em coro aqui, né? A falta de compromisso dos crentes da nossa geração, cara. É impressionante. Antigamente, você não faltava
culto, você não... Era impensável. Eu tô falando de culto dia de semana mesmo, sabe? Tipo assim, você não, se você vai faltar por algum motivo, você avisa o pastor. Não, hoje o cara falta a ceia e você não fica nem sabendo. Então, essa falta de compromisso... Você acha que isso é só dentro da igreja ou é generalizado? Não, eu acho que na igreja é bem acentuada essa questão. Você acha que é mais na igreja? Porque o trânsito religioso, e a culpa é dos pastores, nós pastores, porque o trânsito religioso criou um fenômeno na igreja brasileira. Tipo assim, hoje eu estou na sua igreja, que fui um visitante, legal, amanhã eu estou na outra. Não, antigamente não, você vai numa igreja, você já é crente? Tá, pô, você é da onde? Tá, quem é seu pastor? Não sei o quê. Você tinha a política da carta de recomendação. Se eu fosse a sua igreja, eu tinha que levar um documento quem eu sou. Quem é meu pastor. Você carimbava e o meu pastor lia no outro dia. Agora é um trânsito religioso, cara. São os mochileiros da fé. Pra lá e pra cá, e você acha que é daí que vem essa falta de comprometimento? Cara, você tá na igreja hoje no culto, daqui a pouco chega uma família com 6, 7 pessoas, o cara fala, ó, esse aqui canta, esse toca, esse não sei o quê, tal. Antigamente, o pastor falou, caiu do céu. Hoje, quem caiu do céu foi o Satanás. E se esse cara, ele é tão bom, ele tá solto, boa coisa não é, cara. O cara canta, toca, prega, não sei o que lá, e tá avulso, tá solto. E veio aqui me visitar. E veio aqui. Não, meu amigo. Esse é o efeito colateral. É, muito boa. Qual a rede social que você mais gosta de usar e por quê? Hoje eu uso mais o Instagram, porque eu consigo ter mais proximidade com as pessoas que se conectam ao meu jeito de ser. O Facebook, para mim, ele é para pessoas que têm ou mais idade ou menos proximidade. Mas o Instagram, eu não tenho uma conta gigante também no Instagram, não sou um cara de milhões de seguidores. Mas o meu Instagram, o direct é zerado. Você responde todo mundo? Todos. Eu respondo pessoalmente todos. Você produz conteúdo? Você faz stories? Eu produzo conteúdo, exato. O Instagram é meu. Eu já coloquei funcionário para cuidar. Não dá certo, né? Uma droga. Tem que ser você. E eu trabalho. Então, o meu Instagram... Eu não coloquei funcionário para funcionário. Eu não coloquei ninguém. Por isso Mas, por exemplo, o meu Instagram... Você sabe, eu trabalho com marketing digital. Então, o Instagram o meu Instagram, eu faturo 6 dígitos no meu Instagram. Entendi. Com esse trabalho que você faz lá. E envolvendo marketing. Você precisa ter um orgânico forte. Mas eu faço... Eu não abro mão do Instagram. Então, eu tenho lá meu assistente e tal, trabalha comigo, mas o meu Instagram... Não só o Instagram. Instagram, o Facebook mais e tal. próximo, né? Isso, mas eu que respondo. Se alguém tá falando lá no direct, é comigo que você tá falando. Show. Viu? Quiser mandar mensagem, pode ir no direct dele. Uma hora eu vou ver. Uma hora eu vou ver. Às vezes demora, mas eu vou ver. E eu vou responder. Se quiser mandar mensagem para mim, manda para ele porque ele responde. Então, porque a gente não pode falar. Ele não, pelo jeito aqui, ele não. Então, porque assim, cara, em época de rede social, é isso. É isso. Então, por exemplo, eu vejo caras... Você sabe, tem uma empresa que faz lançamento de produto. Aí eu vejo caras super gigantes. Então, eu faço lançamento de 7 dígitos. Eu faço lançamentos importantes, cara. Sim. Aí eu vejo a rede social do cara, o cara tem lá, tipo um que eu fiz, ele tem, tipo, 4 milhões de seguidores. Mas o engajamento era baixo. O engajamento é super baixo. Por quê? Porque a audiência não está preparada para comprar, ou a audiência não está preparada para reagir quando ele faz um convite. A audiência não está preparada. Agora, se eu abrir meu Instagram aqui agora, se não tiver umas 5, 6 pessoas querendo comprar curso agora, eu te dou meu celular. Entendi. Então você prepara nesse orgânico super bem e você Mas consegue não é por querer, não é por querer. É porque eu tenho lá 40 e tantos cursos na minha gama de cursos. Então, de vez em quando eu posso, falo, qual que é o efeito colateral? O cara vai chegar, pastor, mas como é que eu faço? Clica aqui, entra aqui. Eu vou pedir para alguém te chamar. Mas eu tô falando com o pastor César mesmo? Não, tô falando comigo. E agora eu tô respondendo com um vídeo. Você tá mandando um videozinho? E o tempo para fazer tudo isso? César? Horrível. Terrível. Então eu venho trabalhar em Jundiaí, minha filha vem dirigindo para mim, que ela trabalha comigo, e eu vou... você vai gravando. Gravando vídeo, trabalhando. Porque isso para mim é trabalho. Uhum. É trabalho, isso é trabalho. Esse é o trabalho. Isso é trabalho. E aí, se essa é a rede social que você mais gosta, qual que você desgosta? Que você acha que não presta pra nada? Twitter.
Estamos juntos. Tem Não, muito porque o Twitter aqui, hein? Elon porque Musk, o hashtag Twitter- Elon Musk. É. Ele precisa fazer um ranking aqui. Não, porque o tá ganhando Twitter, de o longe. Twitter, ele só tem hater, só gente pra falar mal das coisas. Uhum. Twitter é só. Então, a minha conta do Twitter, eu fiz 2 tweets. Falei, mano, tá, vou ficar aqui dando olhada. Não apetece. Então, Não agrega não pra consegui. você. Não consegui. Na minha conta, eu perdi a conta. Eu sou 0 no Twitter. 3 hobbies que você curte? Carros antigos. Carros antigos. Moto. Moto. Ai, tá parecido com os meus, hein, pai? Vamos ver aqui outra coisa. Não, cara. Orar 24 horas por dia. Não, hobby. Hobby. Cara, eu acho que é isso aí. E aí, casa, família mesmo, ficar em casa. Casa, mas Quando eu não tenho o que fazer, eu gosto de ficar na minha casa. Eu não. Você fica Eu o sou tempo inteiro caseiro, trabalhando, eu sou né? caseiro, cara. Eu sou o cara mais caseiro que você tem. É que eu não paro em casa por conta do trabalho, das obrigações. Mas se eu tô livre, Você vai ficar lá é na minha casa. meu parado filho. feliz. Exato, meu cachorro, meus filhos, é em casa. Legal. E o pessoal quer sair, né? Porque quando eu tô livre, pai, vamos em tal lugar. Não, mano. Esse é o E drama. moto, eu trabalho com moto, meu irmão. O negócio Mais é do que moto. carros antigos? Mais que carro. Então, por exemplo, eu fui pra Bahia de moto. Ô, louco. Entendi. Eu Você vou gosta de Bahia. ver? Eu gosto de carro. Não, eu gosto de muito moto de verdade. Então, eu gosto, aqui eu tô de moto. Eu vi o Eu capacete vi da ali. hora. Aqui eu tô de Eu vi, moto. chegou ele já. E última pergunta, na sua opinião, como será o futuro? O que você espera do futuro? Aí você pode escolher se é curto, longo, médio prazo, mas e o futuro, César? Eu acho que a igreja, ela está produzindo uma geração muito líquida e o efeito colateral disso eu reconheço que tem muitas pessoas da nossa geração que Deus está levantando jovens para estudar. Reconheço, concordo com o que o pastor Paulo falou, mas não acho que é a maioria. Então a igreja está crescendo numericamente porque ela está virando um clube. A igreja é um clube, cara. É um clube que você vai, você convive, é um clube. E aí a gente não tem projeto, a gente não tem transformação, a gente não tem conhecimento, a gente não tem... E isso é o que eles estão passando para os filhos, que passam para os filhos, que passam para os filhos. Então, a mim, se a gente pensar, como eu vou usar aquele linguagem do seu pai que ele gosta, se a gente fizer uma engenharia reversa na história da igreja, então, nós fomos evangelizados pelos europeus e muita parte, especialmente o pentecostalismo, através dos americanos. Ou europeus via americanos. Então, por exemplo, você pega o Gunnar Wingren e Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus. Eles eram, acho que suecos, mas eles vieram via Estados Unidos. Então, eles passaram pelo avivamento dos Estados Unidos e vieram dos Estados Unidos para cá, não da Suécia. Você pega o Luiz de Francescon, o líder da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, a primeira denominação pentecostal. Ele é italiano, mas ele vem para o Brasil através dos Estados Unidos. Então, o que é o evangelho nos Estados Unidos? Qual é o maior produtor de pornografia do mundo? Os Estados Unidos. Qual de tudo quanto é coisa que não serve, são os Estados Unidos. E são confessionalmente cristãos. Entende? Então, eu acho que quando você viaja, ele foi agora para a Europa, Europa, né? Mas eu falo Europa, mais para o Ocidente, aí você vai ver, conheço bem a Europa, aí você vai ver como é o movimento cristão na Europa. Cara, é uma lástima. Por quê? Porque a teologia relacional, o teísmo aberto, matou o cristianismo lá. Matou a igreja lá, é só Deus, cara. Não deu certo na Europa. Especialmente o calvinismo, por exemplo, que é tão defendido aqui no Brasil, não deu certo na Europa. Não deu certo na Europa. Só vejam números. Não vamos. A questão não é teologar agora, mas vamos ver os números. O que funcionou? Então você vai para Amsterdã, a catedral calvinista, lá onde casa o rei, o príncipe, não sei o que lá. Quais são os números lá? As prostitutas ficam na vitrine. Entende? Sobrou nem a tulipa. Não tem nada.
Não tem nada. Então, claro, quando não tem nada, eu estou exagerando. Tem ali, está um outro. Mas a situação do evangelho na Europa é uma É lástima. uma sociedade pós-cristã, né? Pós-cristã. É uma pós-cristã. Os Estados Unidos foram evangelizados por eles. Uhum. Os Estados Unidos estão vivendo o secularismo cristão agora para ser pós-cristão daqui a 50 anos. E o Brasil é o filhotinho de tudo isso aí. Porque gente segue bastante a Europa isso aí. evangelizou os Estados Unidos evangelizou a gente. Aí a gente está reproduzindo o que é o comportamento dos Estados Unidos. A gente vai ser igual aos Estados Unidos daqui a 50 anos. E os Estados Unidos vão ser igual à Europa daqui a 50 anos. Ou seja, esse é o E cenário. o ciclo é bem menor. Cada vez menor, devido... Porque antigamente o cara fazia uma moda lá nos Estados Unidos para chegar aqui, É, demorava a 2 revolução da anos. informação que Agora, ele falou. hoje, o cara fala hoje lá, você vai ver aqui ao vivo. Então, você reproduz aqui. A heresia americana, você reproduz aqui. É. Entendeu? Então, É o progressismo online. exato. Então, qual é respondendo a pergunta, né? O que você acha, cara, para o futuro? Cara, eu creio que Jesus está cada vez mais às portas, porque Vai esterilizar a terra eu toda, né? eu não sei de onde as pessoas tiraram que haverá um grande avivamento antes da volta de Cristo. Eu nunca vi isso na Bíblia. Pelo contrário, Jesus falou assim, cara, Vai ser cada vez mais difícil. por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que estão no mundo, aqueles dias foram abreviados. Então eu creio, oro por essa abreviação, para Jesus voltar logo, tocar essa trombeta, porque a situação é calamitosa do evangelho no mundo. No mundo. Você está entendendo? Na No África mundo. tem algum tipo de avivamento? Eles teoricamente são o último nessa lista, né? Eles são últimos nessa lista. Estão vivendo agora. Tipo, você vai lá que fala português? Nossa, Angola. na Angola. Você vai lá em Angola, então tem igrejas com 15 mil pessoas. Isso aqui é como tem aqui no Brasil ainda. Mas eles estão vivendo comendo de tudo. Sabe quando é bebê e come de tudo? Africano come de tudo. De tudo. Igual a nossa igreja comia há 20, 30 anos atrás, 50 anos atrás. Então, é um ciclo. É um ciclo. E depois o que acontecer com a gente vai acontecer com eles, porque eles são filhos nossos também. Entende? Então, é difícil. O Islã tá aí os números, né? Tá passando o cristianismo, numericamente falando, em números mundiais. Só qual é o problema? Qual a diferença? É um Islã. Aí quando vem o cristianismo, quantos? São quantos? Diferentes. Quantas matizes, quantas cores, não dá para brigar de igual. Então, só Deus, clamamos aí a volta de Cristo, porque o cenário não é animador, na minha opinião. Entendi. Bom, muitos assuntos. Esse daqui que ele terminou dá vontade de emendar mais uns 12 assuntos. O mundo oriental com o ocidental, essa briga política, as democracia versus... Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito legal a gente estar aqui, esse Passou bate-papo. assim, né? Você vê? Passou rapidão. Muito foi legal. Ótimo. E a gente também tem um podcast, quero convidar Convida vocês aí, ó. aqui para estar com a gente. Então, para vocês participar com a gente do podcast no Crescendo na Fé, vai ser um privilégio ter vocês com a gente, fora do rádio, essas coisas. Vamos. A gente bater um papo desse aqui com vocês lá. Fechado. Valeu, César. Muito obrigado você que ficou aqui até o final. Tá aqui com a gente. Não esquece de inscrever, dar like. Meu pai que gosta de fazer essa parte, né, pai? Gosto muito, gosto muito. Você se corte. Pode cortar à vontade. E compartilha. Manda pra alguém. Gostou da conversa? Manda pra alguém, que é assim que o canal cresce. Muito obrigado, pastor. Tamo junto, meu arroba é César Cavalcante no Facebook, no Instagram, no YouTube, qualquer lugar. Só que meu nome escreve com S. Pra enganar o inimigo. Então, S depois E, César Cavalcante. Vamos me acha colocar lá. isso aí embaixo para todo mundo Vai poder estar aqui acompanhar. no começo, no fim, na descrição. Valeu, gente. Tchau, tchau.